sempre a RCI, para estar sempre aí acompanhado da programação da RCI, também da Rádio Bandeirantes, né? RCI integrada à rede Bandeirantes de rádio. Vou conversar neste momento com o Henrique Kawamura, ele que é coordenador do projeto do Centro de Pesquisa Econômica Aplicada CPECOM da UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, um projeto que calcula o custo da cesta básica aqui na cidade de Foz. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite. E a satisfação é nossa em recebê-lo aqui, porque é um assunto que interessa a todos nós, né? A questão dos preços. Nós que vamos ao mercado com frequência, observamos oscilações, né, em praticamente todos os itens, e muitas vezes quando são divulgados aqueles números nacionais, né, a inflação no Brasil foi de tantos por cento neste mês, a gente fica com um pé atrás. Será que isso vale também aqui para Foz do Iguaçu? Bom, vocês estão fazendo localmente um levantamento de índice de preço ao consumidor aqui na cidade? Sim. Nós começamos esse projeto em setembro, né? Esse é o 4º boletim que nós publicamos. Então, na verdade, o nosso intuito, né, disso é realmente para mostrar à população de Foz do Iguaçu essa variação dos preços, né? Se basear na taxa de inflação, obviamente, que é o oficial, às vezes ele não condiz muito com a realidade local. Justamente porque Foz do Iguaçu, nós estamos no extremo oeste, uma fronteira que é atípica, você tem 3 cidades muito próximas, né? Então acaba, os supermercados, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, acabam não só fornecendo alimentação para a população de Foz do Iguaçu, mas pessoas da Argentina, no Paraguai, vêm fazer a compra aqui. Então, os preços podem ser um pouco diferentes do que a tendência do aumento ou diminuição nacional. Agora, interessante é citar aqui, porque esse índice que vocês chamam de IPC-FOZ, como é que é feito o cálculo dele? Quantos produtos, por exemplo, estão incluídos aí nesta análise que vocês fazem? Bom, nós nos baseamos na cesta de consumo e alimentação dentro do domicílio, mesmo que o IBGE utiliza para calcular a inflação oficial. Então, ele compõe 94 produtos entre alimentação no domicílio, higiene pessoal e produtos de limpeza. Como ele é calculado? Bom, nós utilizamos a mesma metodologia que o IBGE utiliza para o cálculo da inflação. Como que ele é feito? A cada 5 em 5 anos, o IBGE ele faz uma pesquisa de orçamento familiar e você sabe basicamente qual é o tipo de alimentação que a população está comprando. Então, você tem uma população objetivo, que é chefes assalariados, que ganham de 1 até 5 salários mínimos. Então, toda a população nessa faixa de renda, ele é pesquisado o que ele compra, quais são o tipo de produto e qual é a parcela de gastos desses produtos no orçamento familiar. Então, isso lhe dá a nossa ponderação. Então, sabemos que, por exemplo, o arroz equivale, sei lá, a 0,5% do orçamento familiar. Então, isso vai servir de ponderação para fazer o cálculo da inflação. E nós utilizamos essa mesma ponderação do IBGE, que é também atualizado mês a mês, conforme a variação dos preços, e calculamos esse índice de preços aqui para Foz do Iguaçu. E é feita essa pesquisa em supermercados, não só do centro como dos bairros? Como é que é trabalhado isso também? Sim, nós fizemos primeiramente uma amostragem probabilística, baseada no tamanho do supermercado, para selecionar quais eram os locais de compra que participariam dessa pesquisa. Então, nós selecionamos 12 supermercados, né, de vários tamanhos em várias regiões aqui de Foz do Iguaçu. Não pegamos só os maiores aqui no centro. Então, temos supermercados na Vila C, supermercados em outros bairros mais distantes e supermercados aqui também aqui no centro. Vocês encontram muita variação de preço, inclusive, porque o Procon aqui de Foz, eu sei que faz um levantamento divulgando preços em vários estabelecimentos. Nesse trabalho que vocês fazem, vocês encontram muita variação, depois fecham uma média, como é que é? Sim, temos muita variação em diferentes supermercados. Claro que tem variações que não são tão discrepantes assim, e obviamente quando são discrepantes a gente acaba fazendo a imputação dos preços. O que é isso? Quando você tem uma variação grande, possivelmente o preço que foi coletado ele estava em promoção. Então esse preço em promoção a gente não leva em conta, a gente pega de fato o preço real do produto. Então, obviamente é esperado que tenha bastante variação. Os supermercados, foi interessante também que eles aceitaram a participar dessa pesquisa. A gente consegue fazer uma média de preço relativo do preço de um mês ao outro,
tá? É uma média, né, não é uma média geral de todos os produtos, mas sim uma média de cada um dos produtos e cada um dos subitens, e depois é feita a ponderação baseado nesse cálculo de despesa mensal. E é interessante mesmo porque, enfim, eu vou com frequência aos supermercados aqui da cidade, e o que eu observo é justamente isso, essa variação muito grande de preço entre um estabelecimento e outro, conforme até dias da semana, né? O dia da promoção disso, o dia da promoção daquilo, ou quando um concorrente faz uma oferta, o outro vai lá e cobre. Mas, no geral, os preços, pelo menos o que eu noto, é que nos últimos meses eles estão bem parecidos. Inclusive nesse índice que vocês calcularam agora para o mês de janeiro, o aumento nos preços, a inflação local aqui de Foz do Iguaçu, nesses itens, né, do índice de preço ao consumidor, acabou sendo bastante pequena? Sim, ele em janeiro, em relação a dezembro, tivemos um aumento de 0,14%. Nos preços gerais, né, de toda a cesta básica que nós utilizamos como referência. Ele representa um aumento, mas não um aumento tão expressivo, mas ele está indicando que os preços gerais eles estão aumentando. Mesmo que esse aumento não represente, obviamente, um custo a mais para o consumidor. O que nós já pesquisamos, né, com a série histórica que nós temos, né, desde setembro, ele está aumentando ao longo do tempo, mas agora ele começou a uma taxa decrescente, né? Então, em dezembro, por exemplo, em relação a novembro, foi de 0,61 e agora 0,14. Então, podemos até dizer que os preços já estão começando a se estabilizar. Agora, 0,14 é o geral. É o geral. Dentro de cada item pesquisado ali, houve aumentos significativos e também alguns itens tiveram redução no preço? Sim. Quando a gente vai no supermercado, a maioria da população vai no supermercado fazer as compras, você vê alguns preços que aumentaram, e você vê, nossa, como está caro isso, e a única coisa que vem na cabeça é assim, nossa, está tudo muito caro. Né? E quando não é verdade, tem produtos que, né, no período diminuíram e outros que aumentaram. Esse 0,14% é o aumento de todos os 94 produtos que nós pesquisamos. Mas é claro que as famílias eles não compram esses 94 produtos, né? Eles compram a maioria desses 94 produtos, mas não todos. Então, por exemplo, é fácil você ver, baseando nesse índice, que, por exemplo, se uma família ele tem uma alimentação baseada exclusivamente em tubérculos e verduras e hortaliças, então a despesa dele no mês de janeiro não vai ser de 0,14% a mais, mas sim de basicamente 4,35%, que foi a variação nesses preços. Agora, se você escolher, por exemplo, um consumo basicamente em uma dieta em proteína animal, você vai ter um aumento de 0,18% e não 0,14%. Então, esse índice, né, essa variação que nós encontramos, faz com que o consumidor se baseie nisso e escolha qual é o produto que está mais em conta naquele mês. Então, ele pode, baseado nisso, escolher qual é a cesta básica, a cesta, né, de consumo daquele mês, e a fim de economizar a despesa mensal com alimentação. Teve algum produto que foi, digamos assim, o vilão agora no mês de janeiro? Porque eu lembro até tempos atrás, né, quando o preço do tomate subiu bastante, que o pessoal fazia bastante piada, né, em relação a isso, ao valor do tomate como um item tremendamente valioso para você ter na sua casa. Eu observo sempre essa questão de que verduras, legumes acabam tendo bastante flutuação até com relação a algumas determinadas épocas do ano. Teve algum vilão agora em janeiro? Sim. Tivemos. O caso do tomate, né, que foi naquelas piadas, foi acho que em 2003, mais ou menos. Numa época em que subiu muito. Subiu, né? Muito, e não subiu apenas num período, ele ficou, né, quase 2 meses em subida vertiginosa. É claro que nesse mês, né, as verduras, em geral, frutas, eles são muito sazonais, né? Ele também está muito relacionado com os fatores climáticos, isso influencia sobremaneira os preços. Nesse mês, os tubérculos, raízes e legumes foram os vilões do índice de preço. E entre, né, esses itens, né, o tomate, novamente, foi o grande vilão que teve a maior aumento nesse preço, que foi mais ou menos 51%. 51%? Caramba! É bastante. Claro, em números, né, em porcentagem, ele parece que é bastante, mas, às vezes você
tá R$2, depois está R$2,30, mas já dá uma variação de quase 51%. E isso foi devido, basicamente, né, quer dizer, não vou falar que o tomate foi o vilão, mas na verdade o vilão foram a alta concentração de chuva que teve em dezembro e no começo de janeiro. Então, as chuvas prejudicaram muito algumas dessas culturas, né? Por exemplo, o tomate, né, como choveu bastante, acabou aparecendo manchas no tomate, má desenvolvimento na cenoura, a bifurcação na cenoura, a batata também com a casca ruim. Então, o que a indústria acaba fazendo, né? Os produtores acabam descartando muito desses produtos, então a oferta começa a diminuir e com isso os preços também aumentam. Teve algum preço aí de algum produto que vocês notaram que diminuiu significativamente ao longo do mês de janeiro? Sim, o leite integral, ele diminuiu mais ou menos 9%. O frango inteiro resfriado teve uma queda de quase 5%. A melancia, entre as frutas, foi o que mais diminuiu, foi quase uma queda de 25%. É claro que agora, isso em janeiro, né, na segunda quinzena de janeiro. Agora a gente já sabemos que, por exemplo, a melancia já começou a aumentar de preço, porque já se intensificou a colheita em algumas praças produtoras, então é possível que em fevereiro o preço esteja um pouquinho maior. Esses dados, eles são realmente de utilidade pública, e aí eu pergunto o seguinte, está sendo disponibilizado em algum ponto na internet? É possível conferir esse estudo na íntegra, com todos os números que vocês coletam mês a mês? Sim, nós temos o nosso site, que chama cpcom.com, né, que é o nosso centro de pesquisa, que é responsável por essa pesquisa. Lá tem todas as informações, todo mês nós publicamos no site, você pode fazer um download do boletim completo. Lá também tem, você pode se inscrever para receber o nosso boletim, então todo mês, a cada publicação, nós enviamos para os inscritos, e também a Unila faz todo esse processo de divulgação para os meios de comunicação. Pois aí a Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, que é responsável aí por essas iniciativas, eu lembro que quando foi lançado esse projeto do IPC-FOS, chegou-se a mencionar a possibilidade, né, de, com parcerias futuramente, esse estudo ser ampliado para toda a região de fronteira, um levantamento Paraguai e Argentina também. Como é que está essa discussão? Porque até nós comentávamos fora do ar que existem também questões burocráticas quanto a isso. Existe ainda, está mantido essa ideia de se fazer num segundo momento um levantamento trinacional de preços? Sim, esse foi o objetivo desde o começo desse projeto. É claro que, por questões burocráticas, como você citou, acaba inviabilizando a gente fazer essas coleta também em Cidade do Leste e em Porto Iguaçu. A Cidade do Leste, principalmente porque é uma cidade grande, a gente precisa também de uma logística grande para fazer essa coleta de preços. E precisamos também de parcerias locais para fazer essa coleta. A gente com universidades, né, do Paraguai. Contra universidades, ou associações comerciais, ou até propriamente a prefeitura. É difícil a gente mandar nossos alunos, nossos bolsistas a outro país, né? Apesar de Foz do Iguaçu ser muito próximo de outras cidades, ele tem uma questão burocrática que, obviamente, mandar, ou mesmo a gente sair para um outro país, a gente precisa de uma autorização prévia na universidade. Então, isso acaba inviabilizando o nosso projeto. Então, a gente precisa dessas parcerias e, obviamente, quem quiser é só entrar em contato com a gente. Então, no futuro, não vou dizer esse ano, mas a gente vai tentar ao máximo possível de começar a fazer a coleta esse ano, de fazer esse índice de preço também para Porto Iguaçu, para a Cidade do Leste, e fazendo com as 3 cidades a gente consegue fazer um índice geral para a região da Tríplice Fronteira. Porque a gente sabe que, né, Foz do Iguaçu ele é uma fronteira bem atípica, né? Então a gente tem um trânsito livre praticamente entre as 3 cidades. Então é comum que os paraguaios, os argentinos, os brasileiros façam compra nessas 3 cidades, né? Então os preços, obviamente, eles oscilam mais do que a média nacional. Então a gente quer exatamente verificar até quais são os fatores externos que podem influenciar nos preços aqui no Brasil, ou alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil influenciando nos preços na Argentina, por exemplo, né? Então, a gente vê argentinos hoje fazendo compra aqui no mercado em Foz do Iguaçu, e brasileiros também vão para lá, ou na Cidade do Leste, então isso acaba impactando nos preços gerais. Não, é com essa pesquisa que a gente quer verificar o que está acontecendo, né? Até que ponto uma influência externa de um país ele pode influenciar nos preços de um outro país. E certamente será aí algo muito, mas muito interessante mesmo para que a gente possa conhecer
um pouco mais da dinâmica aqui da fronteira. Conversei com o Henrique Kawamura, coordenador desse projeto, né, que pesquisa o IPC-FOS, Índice de Preço ao Consumidor de Foz do Iguaçu, no Centro de Pesquisa Econômica Aplicada, CPECOM, da Unila, aqui em Foz do Iguaçu. Henrique, muito obrigado por essa participação no Manhã RCI. Nós que agradecemos pela divulgação e falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Estamos à disposição para as próximas pesquisas. Mandando um abraço aqui também ao Francisco Mauro, na nossa sintonia através do Facebook Rádio RCI Iguaçu. Vamos rapidamente ao intervalo comercial. Em 3 minutinhos voltamos com mais notícias aqui da Terra das Cataratas e também da região de fronteira. Estamos apresentando Manhã RCI, Foz do Iguaçu e região no foco da notícia. 9h20.